Nós vamos ler um texto aqui muito conhecido de todos nós, em Mateus capítulo 7, versículo de número 13 e 14. O Senhor Jesus, Ele falou essas palavras que nós vamos aqui lê-las. Mateus capítulo número 7, versículo número 13 e 14. Só é você olhar aqui, se você quiser também na sua Bíblia, amém. Vamos tentar ler juntos aqui, aí nós poderemos ler numa única versão. Vamos lá? Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Olha o que Jesus, são palavras de Jesus. Então Jesus aqui está dizendo que eu e você devemos fazer uma decisão correta. E o negócio é entrar pela porta. Entrai pela porta estreita. Fale comigo, estreita. Então, a recomendação de Jesus para nós é que nós possamos entrar, irmã, pela porta estreita. Porque existe uma outra porta que ela não é estreita, porém ela é uma porta assim larga, não é verdade? Pois larga é a porta e amplo, sabe? Aquela coisa assim que você anda, oh, belezinha. Tem aperto aqui. Eu não gosto de coisa apertada. Por exemplo, eu não gosto desses mercadinhos aqui que tem aqui no Vila, porque é muito apertado. Você vai dar com um carrinho assim, os outros batendo no outro. Mas você vai num hipermercado grande, como por exemplo o Extra que eu encontrei, é aquele corredorzão, né? Um corredor desse tamanho aqui, né? Olha isso aqui, da igreja, o corredor. Você fala, oh, é tão bom. O negócio, né? A gente não gosta de coisa apertada. Aí Jesus falou, olha, ok, mas não está falando disso. Então vamos lá. Larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E Jesus falou, olha, são poucos, não, são muitos, fale comigo, são muitos. E diz ele aqui, ó, e muitos são os que entram por esse caminho. Então, primeira coisa, irmãos, nós estamos em um desses caminhos. Não tem como nós vivermos em um e outro. Nós entramos pela porta estreita, óbvio que o caminho também vai ser o quê? Apertado. Quem opta, porque aqui é uma questão de opção, pelo porta larga, ele vai encontrar um caminho muito amplo. Então Jesus está falando, Carlos, ou você está em um caminho, ou você está em outro. Não existe meio termo nessa situação. A primeira coisa que nós entendemos na palavra de Jesus. Então, há duas portas, fale comigo, duas portas. Há dois caminhos, continua, dois caminhos, há dois grupos e há dois destinos. Nisso que Jesus está dizendo. Duas portas, dois caminhos, dois grupos e dois destinos. Todos que aqui estão, todos, inclusive eu que vos falo, entramos por uma dessas portas, estamos caminhando por um desses caminhos, somos participantes de um desses dois grupos e teremos lá no final, um destino para mim e para você. Então leva isso a sério, amém? Brinca com isso. Nem eu brinco com você, nem você está entendendo? Essas coisas são sérias. São sérias por quê? Porque elas foram proferidas por Jesus. Aí Jesus disse o seguinte, olha, saibam que sempre será assim. Então nós notamos que nesses contrastes aqui, dois caminhos, duas portas, dois grupos de pessoas, dois destinos, nesses contrastes que Jesus ele fala aqui, ele não admite meio termo. Não há admissão da parte de Jesus meio termo. Talvez por isso lá em Apocalipse há uma recomendação a uma das igrejas que Jesus está escrevendo. E diz que aquela igreja, ela era uma igreja morna. Igreja morna não é uma igreja que é quieta igual vocês estão aqui. Eu não gosto de ir na igreja batida porque ela é morna, é tudo quieto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem grita, se for assim, a torcida do Corinthians é quente demais.
Do Flamengo, então? Não é verdade? Não tem nada a ver. Crente faz cada conclusão teológica doida, não sei de onde tiraram isso, né? Mas escuta, Jesus fala: porque tu não és frio nem quente, mas és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, nisso que Jesus está dizendo-nos, escute, meu irmão, leva isso a sério, isso é para a tua eternidade e para a minha. Escuta o que nós estamos te falando aqui nessa noite. Cristo não admite meio termo. Não há meio termo. Não existe meio salvo, meio quase salvo. A palavra quase é um advérbio que fala de imperfeição. Quase cheguei, mas não cheguei. Quase casei, fiquei solteiro, né? Quase ganhei, não ganhei nada. Quase salvo, totalmente perdido. Então não existe essa palavra, essa possibilidade no reino de Deus. Ou nós fazemos parte de um grupo ou de outro, ou caminhamos por um caminho ou por outro. Não, eu estou aqui, sabe? Tem até uns irmãos que dizem: olha, eu estou no caminho, você precisa vir para o caminho. Aí até um irmão brincou, falou: rapaz, você disse que eu estou na beira do caminho, eu sempre fiquei na beira, eu nunca te vi passar. Você está entendendo? Estou à beira do caminho, mas nunca vi você passar. Você está entendendo? Então, queridos, essas palavras proferidas por Jesus, elas precisam ser levadas muito a sério, amém? Então, há somente dois caminhos, há somente dois grupos e há somente dois destinos. Vamos falar? Há somente dois caminhos. Fala comigo. Há somente dois caminhos, há somente dois grupos e há somente dois destinos. De qual nós estamos participando? Eu já estou nessa caminhada há 34 anos. Será que eu estou no caminho certo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite. Eu quero cutucar você e eu quero provocar você. Você tem certeza que você nasceu de novo? Olha lá, hein? Tem certeza? Verdade? Então, amém. Então, vamos lá. Então, Jesus, ele diz aqui sobre esse grupo. Vamos ver um texto agora de Mateus 6:24. Vamos ver que caminho que a gente está com Jesus. Quem está com Jesus tem algumas coisas que denunciam ele. Atos que denunciam. Uma das coisas que Jesus diz aqui, em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois. Ninguém pode servir a dois, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desleal ao outro, ou será leal ou um desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Deixa eu explicar uma coisa para você. Em algumas versões diz: não podeis servir a Deus nem às riquezas. A palavra riquezas não é tão bom, mas quando vem como mamon, vem com entendimento legal. Por quê? Jesus é o único texto no Novo Testamento que você vai encontrar, talvez toda a Bíblia, onde Jesus ele compara mamon com o Senhor. Uma das coisas, quando Satanás tentou Jesus, lembra lá? Tudo te dareis se tu prostrado me adorares. O que Jesus disse para ele? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Foi a resposta de Jesus para ele. Jesus, ele usa dessa palavra Senhor, que somente Ele é Senhor de fato, mas quando chega nessa questão do mamon, Jesus ele fala que mamon é um Senhor. E ele fala o quê? De apego. Aqui falando exatamente a dinheiro. Quem tem uma nota de R$100 para me emprestar aí? Irmãos, Anísio, pega um copinho aí para mim, por gentileza. Um copinho vazio. Isso aqui, irmã, você vai ser apegada com ele mesmo, isso aqui. Estou brincando. Bacana, hein? R$50, andar assim com R$50 é perigoso, irmã. Escuta, vamos imaginar aqui um negócio. Obrigado, Anísio. Obrigado, irmão. Os irmãos estão entendendo? Dá uma salva de palmas para Jesus.
Imagina você andando na rua. Imagina que você está aqui como um transeunte. Transeunte, você sabe o que é, né? As pessoas que andam na rua são os transeuntes, na calçada, né? Você não anda na rua, você anda na calçada. Apesar que calçada aqui em São Paulo, em Sorocaba, é ruim demais, porque você não anda em calçada, você tem que andar na rua. Porque na rua os caras, sabe, era o lugar para o carro, mas as calçadas aqui também não dá para andar. Aí você vai e você vê esse copinho aqui, lá jogado. Ok? Amém? Qual a probabilidade de você apanhar esse copinho? A não ser que você aprendeu com os japoneses. Dentro da nossa cultura, qual é a probabilidade de você pegar esse copo, Jarbas, tá lá passando na rua, pegar ele e ir para o latão do lixo e jogar ele? Dentro da igreja os caras não faz, mano. Deixa aí, ó, tá aqui. Geralmente a gente fala o quê? Você não dá atenção, você. É ou não é? Tem uns que ainda fazem assim. Agora imagina você andando na rua. Você tem o copinho e você tem R$50. Aí você vem naquele dia, sabe, que você fala: Jesus, preciso pagar a conta de água. Jesus, sabe? Porque tem crente que só vive por provisão. Ele nunca vive por uma condição boa, só por provisão. Rapaz, você vê uma notinha de 50, o que você faz? Hein? E se tiver gente ao seu redor? Faz o quê? Esse aqui você faz isso, você nem pega, né? Você joga. Mas esse aqui você faz o quê? Olha para os lados, averigua se não tem ninguém, faz o quê? Oh, glória! Agora eu te digo, Deus é bom, meu Deus. Por que você não fez essa mesma coisa com isso aqui? Porque assim não tem nenhum valor, não é verdade? Sabe por que você se dobrou para pegar isso aqui? Porque isso aqui te dá a possibilidade de você adquirir coisas. O dinheiro faz com que as coisas possam chegar a você. Isso aqui é uma potestade, meu irmão. E sem ela, e sem ele, você não vive, não é verdade? Verdade? Saiba de uma coisa: o Deus que você serve é um Deus que quer suprir as suas necessidades nessa área, mas Ele não quer que você sirva a Ele. Amém? Nós servimos a... Entenderam? Aleluia. Você entendeu? Por isso que Jesus está dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Ou desprezará um e agradará o outro, ou fará o quê? Odiará um e amará o outro. Aí Jesus toma tudo isso e diz: olha, não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a mamon. Em outras palavras, quem tem o coração, né, Girã? No coisas dessa vida, por exemplo, no dinheiro, ele não está servindo a Deus. E o mais triste de tudo isso, meu irmão, é que muita gente vai diante de Deus para receber. Não é uma provisão de Deus, é para que ele possa servir a mamon. Não sei se você entende o que eu estou te dizendo. Amém? Então, cuidado com quem você serve. Então, servos de Deus, aqueles que estão caminhando, que entraram por uma dessas portas, ou pela porta estreita que nós estamos considerando aqui, que aqui estamos, amém? Nós participamos de um grupo, ou desse grupo onde nós somos norteados, somos disciplinados, somos doutrinados. Não é pelo segundo mundo, mas é segundo Deus. Amém? Glória a Jesus. Você entende isso, meu irmão? Em tudo, inclusive nessa área. Você já viu as pessoas, às vezes, que elas amam o trabalho? Eu não tenho que amar o trabalho, eu tenho que amar a Deus. Amém? Você pensa assim ou não? Não é verdade? O trabalho é uma necessidade que eu preciso e que Deus me deu como uma bênção. No entanto, eu não tenho que ter amor a Ele. O meu amor tem que ser a Deus. Amém? Uma das coisas que nós fazemos, por exemplo, nos desprendemos, nós ficamos generosos. Tem gente que não é generosa. Tem rico generoso e tem pobre não generoso. Tem pobre generoso e rico miserável.
A questão não é a grana. A questão é o que? Onde está o coração. O coração. A irmã Toninha, ela não está aqui hoje, ela tem um provérbio que diz: pastor, tem gente que come a banana e briga pelas cascas. É verdade, é verdade. Então o que nós temos que ter? Nós temos que servir a Deus, sabendo que tudo que temos. Imagina um de vocês me desse eu preciso de um terreno amplo para poder pôr os animais lá, porque não dá para alugar muito tempo naquele lugar, não. Você está entendendo? Aí alguém fala: pastor, eu vou passar uma propriedade para o seu nome. Alguém quer se candidatar? Vocês são tudo, né? Estou brincando. Aí imagina, sabe, nós deveríamos agir desse jeito, sabe, Girã? Imagina que alguém te fizesse isso, que alguém te desse algo. Edilson, vai lá, não, passa para o teu nome, é seu, vai lá no cartório e dá para você. Aí depois essa pessoa se arrependesse, fala: viu, eu estou arrependido, eu quero de volta. Sabe o que você deveria fazer? Você deveria ir lá no cartório novamente e devolver para ele. Isso significa que você não teria apego. Entende? Ou não? Tem gente que é tão apegada que eu só quero ver quando Jesus voltar. Se vai dar para chegar lá. Você está tão apegado. Não é verdade, Deus? É, Jesus. Né? Então não adianta. Então Jesus está dizendo que amor ao dinheiro é um problema sério. Agora, nós não somos daqueles que diz: quanto mais miserável, mais santo você é. Não, nós não somos miseráveis, nós somos filhos de Deus. Temos as nossas necessidades supridas. Temos toda a possibilidade de crescermos. Amém ou não? Por que a pessoa lá fora cresce e você não vai crescer? Claro que vai. Amém, querido? Lá fora se usa muitos métodos. Nós não vamos usar os métodos do mundo, porque nós estamos no reino de Deus. Aleluia! Aí Jesus falou: olha, não tem como servir a Deus e a mamon. Aí quando nós falamos mamon, a gente pensa em Antônio Hermílio de Moraes, que tinha muita grana. Pensamos naquele cara lá que morreu há pouco tempo, da Apple lá. Né? Fala: esse cara tem dinheiro, esse cara... Não, irmão, tem gente que serve a mamon por conta de centavos. Aí não é a quantidade, é o senhorio. Falei comigo, não é quantidade, é o senhorio. Você entendeu isso? Está entendendo ou não? Então, a primeira coisa aqui que nós consideramos aqui nessa noite: ninguém pode servir a dois, há somente dois caminhos, há somente dois grupos de destino, e ninguém, disse Jesus, pode servir a dois senhores. Nos ajuda, Jesus. Quem não está com Cristo está contra Cristo. Não há meio termo, ok? Então todos nós que aqui estamos, se já fizemos ou se não, devemos escolher o caminho para os céus, não é verdade? E não o caminho da perdição. Isso é interessante, mesmo falando. Por isso que eu te digo, a salvação é uma obra de Deus. Só Deus pode nos tirar esses apegos. Então o versículo 14 diz que é o caminho que conduz para a vida. Ela é uma estrada ou um caminho que foi aberto pela graça de Deus. Fale comigo, graça de Deus. Eu não gostaria de estar lá, mas a graça me alcançou e a graça me promoveu essa possibilidade. Ela foi aberta pela graça. Sabe o que é graça? Graça é a manifestação do próprio Deus encarnado, como eu e você, se tornou gente. E ela foi aberta por um sacrifício dele mesmo. Dele mesmo. A sua carne rasgada, o véu foi rasgado de alto a baixo. Jesus se fez um conosco. O sacrifício de Cristo nos propiciou a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Esse é o caminho pouco frequentado. Jesus, ele disse que porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Poucos, não são muitos. Não são muitos. Então essas coisas é séria. Isso é sério. Porque às vezes nós queremos fazer com que o caminho da graça, a porta, ela fique um pouco mais larga e o caminho fique espaçoso. Não tem como. Não há como. Isso aqui não quer dizer do seu costume,
da sua cultura. Jesus não está falando nada disso. Uma das coisas que é muito difícil para mim e para você é nós negarmos a nós mesmos, não é? É ou não é? Oh, coisa difícil. Aí Jesus quer vir após mim, né, irmã? Negue-se a si, tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite. O meu problema, a cruz, quando Jesus falou, tome a sua cruz, Jesus não está falando de um filho problemático que você possa ter em casa, um esposo, uma esposa, um pai, um patrão. Não é disso que Jesus está dizendo. Jesus não está falando disso. O que Jesus está dizendo é de eu negar as minhas vontades, né? As minhas vontades, aquilo que eu já acho que seja justo. Jesus falou: você precisa negar isso, cara. Você não quer me seguir? Quero. Então negue-se a si mesmo. Tome essa cruz e siga-me. Renuncie a você mesmo. Eu renunciei ao cigarro. Geralmente é os que você ouve as testemunhas. Eu renunciei ao cigarro, renunciei ao quê? Não, isso aí até que dá para fazer. E quando a nossa, sabe aquela lá dentro, está lá e nós não queremos deixar, não, é o meu direito, não poderia ser dessa forma, foram injustos, eu não mereço isso. Aí Jesus falou: larga isso, deixa isso para lá, siga-me, olha o meu exemplo. Amém? É difícil esse negócio. No entanto, Jesus falou: você precisa tomar sua cruz e seguir-me. Amém? Graças a Deus a minha sogra nunca foi cruz, mesmo, né? Nunca. Minha mãe, não. O maior problema que eu tenho é carregar essa cruz de eu negar a mim mesmo. Amém? Você entende isso, meu querido? Nós negarmos a nós mesmos é muito complicado. No entanto, Jesus está dizendo: faça isso, negue-se a si mesmo. Então Jesus, ele chama o caminho para o céu de porta estreita. Fale comigo, porta estreita. Ou caminho apertado. Não porque Deus ele tivesse falta de generosidade, porque Deus é generoso, não é? Ou não? Mas sabe por quê? Porque na prática muitas pessoas renunciam ao seu próprio eu. É isso que Jesus está dizendo, para procurar a Deus. Abra sua Bíblia em 2 de Pedro 3,9. Por gentileza, irmã, 2 de Pedro 3,9. Nos ajuda, Jesus. Segunda carta de Pedro 3,9. Já pôs aqui? O Senhor não se atrasa em cumprir a sua, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você vê como Deus é bom, né? Então Deus espera, Deus é generoso. Agora eu vou te dizer, todos vão ser salvos? Não, mas nem por isso Deus deixa de ser generoso. Todo mundo vai para o céu? Não. Não. Isso é verdade, é bíblico. Dizer que todo mundo vai para o céu, eu estaria ferindo a palavra de Deus. Não vai. Agora, Deus é generoso, Deus dá tempo, Ele é longânimo, para que o homem se arrependa. O que é arrepender? A palavra arrependimento, ela é melhor compreendida por uma palavra chamada metanoia. Fale comigo, metanoia, uma palavra grega chamada metanoia. O que é metanoia? Não é mudança de hábito. Os hábitos até mudam. Você pode mudar determinados hábitos e assim mesmo não ser liberto dele, mas você não faz, você mudou o seu hábito, certo? Amém? Imagina aqui comigo, você vai no médico e fala: você precisa parar de comer glúten, porque o glúten está prejudicando a sua saúde. O que você vai fazer? Você vai parar de comer alimentos que tenham glúten. Aí você vai descobrir que as coisas crocantes, sticks, sabe aquele pãozinho crocante que é assim, uma manteiguinha cheia de glúten.
Você fala, não posso comer mais. Você tem uma vontade, porém, o que mais importa aí é o quê? A sua saúde. Você vai dizer, não. Isso é um exemplo. No entanto, você não mudou. Você continua gostando do danadinho. Você continua, de vez em quando. De vez em quando, ninguém é de ferro, né, irmão? Não é assim que nós fazemos? Tem um dia chamado dia do lixo. Olha, lixo se joga no latão, mas tem um dia do lixo, né? A gente acaba comendo. Não é verdade? Você está aqui comigo ou não? Está entendendo? Não é? No Evangelho não tem isso não. Sabe, eu era assim, torto, morava numa casa torta, tudo era torto, né? Aí Jesus me endireitou, Jesus matou eu. Jesus não endireita nada torto, Jesus faz tudo novo. Endireitar torto? Para quê? Fica um torto certo? Torto precisa ser nova criatura. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: porque aquele que está em Cristo não é um torto arrumado, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se chama metanoia, mudança de mente. Amém? Alguém vai olhar para você e vai falar, mas você foi. Pois é, eu fui, já não mais sou, porque agora eu sou uma nova criatura. Não é isso que me leva para o céu. Não é deixar de fazer as coisas, é de se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Tu está entendendo isso ou não, meu irmão? Aleluia, glória a Deus. No céu não entra presbiterianos, no céu não entra assembleianos, no céu não entra batistas, no céu não entra adventistas, no céu não entra católico, no céu só entra nascido de novo. Vou repetir, no céu não entra presbiterianos, sou presbiteriano, grande coisa. Sou batista, sou batista, eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou luterano. Grande coisa. Por isso que está desse jeito, né? Aí no céu vai chegar lá. Presbiterianos, eis-nos aqui, Senhor. Batistas, esquece esse lance, meu irmão. Isso não existe. Fale comigo. No céu só entra o nascido de novo. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Porque pode ser um batista e um batistaca. Não serve para nada. Bolufa nenhuma. Quando perguntarem para você o que você é, cuidado para você não falar, eu sou batista. Mas não importa. O importante é que é salvo pelo novo nascimento. Viu? Jesus disse, quem não for batistas não entra no reino, quem não for, não besteira, tudo criado para o homem. Jesus falou, aquele que não nascer de novo. Então se preocupe com o novo nascimento, se preocupe com placa de igreja, aleluia. Ai pastor, você está dizendo que eu não tenho que amar? Você deve respeitar e amar e fazer isso com muito amor e carinho. No entanto, eu estou dizendo que isso não substitui aquilo que de fato é. Deixa eu fazer aqui a pergunta. Luiz, que família que é a sua? Qual que é? Você é da família qual? Que família? Que família? Qual família é sua? Sua família. Qual o nome? Não é sobrenome. É família. Esse negócio de sobrenome está tudo errado. É nome. Nós falamos errado. O meu sobrenome. O meu nome é José Carlos. Meu nome é não. Meu nome é Rosendo. Rosendo. Mr. Rosendo. Qual que é você? Sutério. Aí, imagina que eu chego aqui e falo, a partir de hoje eu sou um sutério. Vai me tornar um sutério? Hein? Me tornará? Não. Para que eu se tornasse um sutério, necessário seria que eu nascesse na família do sutério. Não é verdade? É. E se você quiser se tornar um Rosendo, não tem jeito. Por mais que eu goste da família, ame a família, eu amo tanto essa família. Você tem uns crentes assim, eu amo tanto a igreja, como é tão bom, Jesusinho. Isso não torna você crente não, fofo. Isso não torna você nascido na família não. É necessário nascer na família. Se você nasceu na família, você pode até não parecer com ela, mas é filho de Deus. Carlos falou uma coisa muito interessante aqui domingo. Ele falou sobre o amor do pai.
daquele filho pródigo, um que ficou em casa e o que saiu de casa. E uma coisa que ele disse que ficou na minha cabeça: o pai não amava mais um que o que ficou em casa do que o que saiu. O pai amava ambos. Amém? Porque filho, sabe de uma coisa? Sabe essas pessoas que estão na igreja, qualquer coisa, manda embora, vai embora. Ele vai lá e faz o evangelismo dele, né, Jairo? Vai lá e evangeliza, quem quer Jesus? Aí o cara vem para a igreja, na primeira mancada ele expulsa a pessoa. Esse tipo de gente, sabe o que é, meu irmão? Meu Deus, essas histórias são tudo loucas. Escute, esse tipo de gente, Paulo, ele teve uma expressão que ele disse: olha, filhinhos, Paulo chamou isso em uma das igrejas, filhinhos, por quem eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Se tem alguém que ama filho, é mãe, não é? Eita, sabe por quê? Porque ela sabe o que é gerar. Você não sabe, nem eu, mas ela sabe. Por isso, quando você mexe com o filho, você mexe, a mãe fica toda, né? Vira leoa. Né? Por quê? Agora, quem não gera, joga fora. Graças a Deus que nós fomos gerados. Fale comigo, eu não sou produto. Eu sou produto do acaso, eu fui gerado. Amém? Eu tenho um pai. Aleluia. Porque você parece com ele. E para terminar aqui, então a porta, o caminho pouco frequentado, é o caminho estreito. É o caminho estreito. O caminho estreito não tem nada a ver com, vamos fazer a igreja batista da porta estreita, sei lá, do caminho apertado. Vamos lá. Então, para nós finalizarmos. O meu e o teu coração, ele é enganoso e ele é perverso. Você crê nisso ou não? Não é verdade? Ele é perverso, ele é enganoso. Ele prefere o gozo do pecado. Ou não? Prefere o gozo do pecado, ainda que seja por um tempo, do que a comunhão com Deus. Nós somos tendenciosos a isso. Então, meu querido, alguém disse que é tão certo que as pessoas que permanecem nessa estrada larga, né, irão perecer, como é certo que a pedra lançada no mar tem que afundar. Toda pedra lançada no mar ou em algum lago, ela faz o quê? Afunda. Romanos capítulo 6, versículo 23, eu vou ler mais 2 textos e nós finalizaremos, tá bom? Vamos orar. Porque o salário do pecado é o quê? Graças a Deus que tem outra frase aí, tem outro, não acabou aí, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque eu sou batista. Não, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o salário do pecado é a morte. Então, sabe esses caras ímpios que estão por aí, os caras falam, os caras são lisos, ninguém pega. Irmão, esquente a cabeça, não se preocupe com isso. O cara pode até passar por essa vida, pode até não ser pego, mas um dia ele vai receber o salário dele. O salário do pecado é a morte. É a morte. E Deus não quer isso para o homem. Deus quer que ele tenha o quê? O dom gratuito, que é nos dado por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. Então a única coisa que eu merecia da parte de Deus era a morte. Não era vida. Não é vida. Ele nos deu vida por conta da sua graça. Não é porque, eu sou melhorzinho do que fulano. Melhorzinho? Que melhorzinho? O quê? Entende? Nós vamos, mais um texto, Jeremias 21, 8. Olha o que Deus fala aqui através do profeta. Vamos ficar de pé para nós orarmos, para terminarmos aqui no horário. Jeremias 21, 8. Diz o texto: Dizei, portanto, a este povo, assim fala Yahvé, ou Senhor, eis que agora disponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Isso Deus falou para Israel. Então, queridos, nessa breve meditação que nós fizemos aqui nessa noite, são palavras do Senhor Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, poucos são
os que a encontram.